Sejam bem-vindos ao canal São Dois Jotas. Em nome da razão e do conhecimento, agradecemos a sua presença. Se você não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Hoje, com alegria, nós recebemos nos estúdios do canal São Dois Jotas, de forma remota, o Eduardo, que logo mais estará nos apresentando. Eduardo, antes de mais nada, gostaria de externalizar aí os nossos agradecimentos por ter aceito o convite do nosso canal, para podermos falar um pouco sobre os direitos humanos, em especial aqui nós vamos dar um ênfase aos indígenas, que você vai falar aí com bastante maestria sobre esse tema. E aí, para iniciarmos, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Fique à vontade, Eduardo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor. Para mim é uma honra ter recebido esse convite e estar junto com vocês, fazendo parte do seu canal. Bom, meu nome é Eduardo Augusto Mansano Manso, nasci em Grandes Rios, e no norte do Paraná, muito próximo de Faxinal. E desde então, comecei uma carreira voltada aos direitos humanos, né? Comecei os estudos no Colégio São Domingos, no ano de 2002, e toda a minha trajetória escolar foi no Colégio São Domingos, né? Estudei de 2002 até 2011, onde foi o ano do meu terceirão, né? E a partir de então, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação e tudo aquilo que eu aprendi voltou-se aos direitos humanos. Dentro de mim crescia aquele prazer em ajudar o próximo, em buscar direitos, em querer saber sobre direitos, pelo espelho e pelos exemplos que eu tive na minha família, né? Desculpa te cortar. Você tem ideia de que idade que você tinha? Que ano que você estava no ensino médio, o dia que você teve o start, falando, cara, eu acho que eu quero seguir, quero ser isto. Esse é o meu desejo. Quando você percebeu, ou foi alguém que falou, ó, você tem jeito para isso? Como foi? Na verdade, assim, no segundo ano do ensino médio, surgiu a oportunidade de fazer um teste seletivo no Ministério Público do Estado do Paraná, vinculado ao ensino médio. Foi aberto vagas para Promotoria de Justiça de Faxinal para estudantes do ensino médio. E eu fiz a inscrição e fui selecionado e consegui obter o resultado e fui aprovado aquela única vaga. Iniciei o estágio no Ministério Público do Estado do Paraná e desde então não saí de lá. Faz 10 anos que eu estou no Ministério Público hoje. Então, eu entrei no Ministério Público com 17 anos e para mim foi um prazer muito grande, uma oportunidade que surgiu, graças a Deus, e aquilo eu comecei a engatinhar e crescer dentro do direito, sem mesmo não estando na faculdade, né? Foi muito importante porque eu tinha essa visão como estudante, não como aquela pessoa que já estava na universidade. E foi a partir desse teste seletivo que abriu as cortinas para que eu pudesse ter conhecimento sobre o direito. Fiz vestibular, ingressei na universidade no ano de 2012, na Universidade Norte do Paraná, no Unopar, em Londrina. Após o terceirão, já saiu o terceirão e foi para a graduação? Fui para a graduação, nesse momento mesmo. Nesse momento que eu saí do terceiro ano, já ingressei na universidade e comecei a me dedicar. E para mim aquilo foi maravilhoso, porque eu já tinha uma certa experiência, então só confirmou os passos que eu estava trilhando, só se confirmaram e ficaram sólidos cada vez mais. Isso foi muito importante, ter esse aprendizado, né? Esse estágio no ensino médio. Eu digo que isso foi fundamental para que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Estudei toda a minha graduação durante 2012 a 2016, final de 2016. E no ano de 2014 surgiu a oportunidade de faltar um amigo, um colega na van, que ia de Faxinal até Londrina, e sentou do meu lado o João Cup, que é um indígena.
um indígena que fazia letras na UEL. Eu achei que ele até fosse fazer compras em Londrina, fazer outras coisas, mas eu fui conversar com ele. Conversando com ele, perguntei para ele o que ele ia fazer lá em Londrina e ele disse que ia fazer letras. Aquilo para mim foi maravilhoso. E nesse período, ele começou a contar para mim sobre as dificuldades que eles tinham. E como o Ministério Público tem uma vertente muito grande nos direitos humanos, eu já comecei a ligar um ponto ao outro e eu, dentro da faculdade, estudando, né, descobrindo quais os direitos das pessoas, eu falei, tá aí. É esse lance que eu preciso ter para tentar ajudar esse indígena, que ele reclamou de uma forma muito expressiva. Foi muito comovente o depoimento dele para mim. E a partir desse momento que eu considerei o João Cup como meu índio da guarda e não um anjo da guarda, porque ele sentou do meu lado e retratou, e Deus sensibilizou o meu coração para que tratasse das comunidades indígenas, e a partir de então, esse foi o start para que eu começasse a tratar dos direitos indígenas, né? Estudasse a fundo os direitos indígenas. Bom, aí isso foi em 2014, né? Aí você terminou a graduação, como foi depois disso? Teve oportunidade, teve alguns concursos, prestava atenção nos direitos dos indígenas e já tinha um olhar para algum concurso, para alguma direção da profissão, atuar como advogado? Como que estava isso no seu pensamento, Eduardo? Em 2014 eu estava iniciando o quarto ano da faculdade e precisava delimitar o tema do trabalho de conclusão de curso. E eu falei, o tema que eu vou escolher é indígena, só que eu não sabia qual tema específico, qual ramificação dentro do direito indígena que eu ia escolher. Conversando com os meus orientadores da universidade, delimitamos o tema que foi aspectos civis dos direitos indígenas, tutela civil e direito indígena. Então, eu queria saber se os indígenas tinham direitos ou não e se eles podiam exercer ou não esses direitos. Fiz meu TCC, escrevi ele, apliquei na universidade, ganhei nota máxima, o trabalho foi publicado e apresentado, exposto na biblioteca da universidade, está lá até hoje, pela questão de que eu fui o primeiro aluno a escrever sobre direitos indígenas na universidade. Então, não tinha nenhum trabalho antes. E isso para mim foi muito gratificante e, na verdade, teve uma dificuldade muito grande e várias barreiras eu tive que romper, tanto pelo preconceito com os meus colegas, com algumas pessoas próximas, porque o porquê eu ia escrever sobre direito indígena, estudar sobre direitos indígenas, sendo que existem temas teóricos relativamente ou na mente das pessoas tão mais relevantes que esse. Mas eu rompi tudo isso frente ao depoimento pessoal que eu ouvi de um indígena, que me acompanhou durante uns 3 meses. Sentava relativamente de 15 em 15 dias do meu lado e ele foi prestando esses depoimentos para mim, eu fui agregando tudo e apresentei o meu TCC, terminei a faculdade, só que dentro de mim tinha uma vontade de aplicar o meu projeto, transformar o meu TCC em um projeto que realmente fosse viável, porque eu descobri que realmente os indígenas possuem direitos como todos nós, e eles podem exercer esse direito de forma plena, sem representação de qualquer órgão que seja, diferentemente quando não era a Constituição de 1988. Então, no ano de 2019, eu consegui exteriorizar o projeto. Durante todo esse tempo eu fui trabalhando e tentando pensar como eu ia articular para levar todo esse conhecimento que eu havia adquirido com o tema do meu TCC para as comunidades indígenas, porque eu achava injusto não compartilhar esse conhecimento e saber que o João Cup havia me falado que perguntado para mim se eles tinham direitos ou não sobre determinados aspectos. Então, para mim, foi muito importante reverter todo esse conhecimento para a comunidade indígena. E foi então que eu criei o projeto. Só uma pergunta, esse índio da guarda, como você falou, ele estava perguntando sobre os direitos ou ele trazia um ar de afirmação? Só para eu entender.
Ele Na perguntava verdade, assim para você, por exemplo, Eduardo, eu tenho direito? Ele falava, eu tenho direito, mas como que era o tom da conversa que, pelo que você trouxe, vinha a todo momento ele na sua cabeça, né? sim, como eu disse, eu tive vários encontros com o João Cook na van. Então, nesse período todo, cada parte ele relatava algumas questões e outras eu perguntava, porque eu fiquei muito curioso com o tema. E eu acabei perguntando para ele como eram os direitos indígenas na comunidade, como era o proceder, a vivência deles na comunidade indígena. E em certas questões ele me falava, em certas questões ele me perguntava, então a gente foi meio que caminhando junto até a gente chegar num denominador comum, né? Para conseguir obter um parecer e a partir daí eu me encaminhar para estudar o direito indígena. Estava falando, desculpa, até te cortei, Eduardo, sobre terminou o TCC e estava trabalhando e pensando como que você ia desenvolver um projeto, que eu acho que neste momento, para você já estava indo além do TCC, né? Já era algo mais, vamos dizer assim, era algo que ia além, que poderia ser um pouco maior, né? Se eu entendi certo. Me corrija se eu estiver errado, pode ficar à vontade. Sim, é isso mesmo. A ideia era realmente aplicar o direito à comunidade indígena. Foi então que eu criei, com a ajuda de várias pessoas, né, e com a iluminação de Deus, o projeto chamado Direito nas Comunidades Indígenas. O projeto Direito nas Comunidades Indígenas é responsável por trazer e levar aos índios noções de direito e cidadania em todas as suas vertentes. Porque eu comecei a estudar se havia um projeto semelhante a esse no Brasil. E realmente não havia nenhum projeto que levava conhecimento da letra da lei ao indígena. Isso significa o quê? Que realmente eu iria levar o que a Constituição falava a respeito dos direitos indígenas e como eles deveriam proceder para o exercício desses direitos. E até então não havia nenhum projeto semelhante. E quando eu criei esse projeto, surgiu a oportunidade de inscrevê-lo na FAF, que é a Friendship Ambassadors Foundation, que é uma fundação vinculada à Organização das Nações Unidas, que reúne jovens líderes que possuem projetos de alto impacto social. E eu apliquei esse projeto, ele é vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o Brasil tem que cumprir até 2030. E dentro desses objetivos existe educação às comunidades indígenas, existe igualdade das comunidades e existe paz, justiça e instituições eficazes, que são alguns ODSs vinculados ao meu projeto. Como o projeto havia 3 ODSs e obteve destaque e era inédito no Brasil, eu fui selecionado para representar o Brasil em 2019 na Assembleia da Juventude, na 24ª International Youth Day, que ocorreu em Washington, D.C., nos Estados Unidos, onde nós tratamos e discutimos sobre os direitos indígenas. Ricardo, imagino que estou pensando aqui, na verdade, duas indagações que de repente quem nos assistir às vezes pode fazer essa pergunta e muito me alegra se eu acertar de repente uma pergunta que alguém está assistindo e pensando. Na nossa legislação, no nosso direito, as palavras vêm indígena ou é um direito que se aplica a todos e também se estende ao indígena? Ou existe uma lei que usa o termo indígena? Essa é a minha dúvida. Não sei se eu me fiz ser entendido. Na verdade, existem várias leis e legislações antes da Constituição de 88 que trata do indígena, né? Então, é um tema muito complexo, né? Levaria muito tempo se eu fosse explicar, mas em linhas gerais, antes da Constituição de 88 existia o Serviço de Proteção ao Índio, que trazia uma ideia assimilacionista, que o Estado queria que os índios tomassem consciência de como a nossa cultura se integrasse a ela e deixasse de ser índio. Com a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, foi considerado todos iguais perante a lei, sem distinção de cor, sexo, idade, raça. E aí que entra a questão indígena. Todos são iguais perante a lei. E dentro da Constituição de 88 foi delimitado um capítulo que trata sobre os índios. Entendi. E então a gente
possui hoje uma Constituição que abarca e garante os direitos indígenas. Então, só para ver se eu entendi, existe um conjunto chamado Leis dos Direitos Humanos, e dentro desse conjunto tem um conjunto que trata em especial dos indígenas. Seria isso a partir de 88? Isso, a partir de... Isso. Existem várias legislações anteriores a 88, mas elas foram se aperfeiçoando e se adequando conforme o modelo estatal que a gente vive. Certo, entendi. Ultimamente, a Constituição de 88 prevê que todos são iguais perante a lei e deixou de existir esse critério assimilacionista. Entendi. Antes, os índios eram considerados como isolados, em vias de integração, integrados à sociedade. A partir da Constituição de 88, isso não existe mais. Todos são iguais, os indígenas são iguais a nós, em pleno exercício de direito. Possuem os mesmos direitos que a nós e, além disso, são reservados a eles o princípio da diferença, da alteridade, que eles possuem direito de ter seus usos, crenças, costumes e tradições, além dos direitos que nós possuímos. Mais uma vez, veja se eu fui assertivo aqui. E frente a isso, pelo que você disse anterior a 88, o entendimento que eu tive, me corrija, é que o índio teria direito, desde que ele se moldasse nos padrões que estavam ali dentro daquela lei. Por exemplo, para você ter esse direito, você precisa ter esse jeito de ser. Era mais ou menos assim essa equação, Eduardo? Ou na verdade, o Serviço de Proteção Indígena, que era a legislação, Serviço de Proteção do Índio, que era a legislação que regia as questões indígenas da época, previa essa diferenciação. E a FUNAI atuava como responsável pela tutela indígena, como se fosse uma criança menor de idade, um filho menor de idade, que precisa do pai para representá-lo em todas as ações. Uma criança não consegue comprar uma casa, fazer um negócio jurídico, uma venda, uma compra. E o indígena era visto dessa forma, precisava de uma representação. Hoje isso não existe mais. Legal. Então, se ele fosse exercer o direito dele, ele precisaria de uma representação. E hoje, com a Constituição de 88, não existe mais. Apesar de muitas pessoas ainda terem em mente esse entendimento, que é totalmente errôneo. Eu acho que a gente tem muito que aprender sobre os indígenas, né? Antes de iniciarmos aqui, até relatei uma situação para você, e eu acho que o conhecimento, o logo do nosso canal, Eduardo, é conhecer o saber. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente passa a gostar, né? Passa a admirar aquele tema, aquele assunto. E nesse evento de 2019, Eduardo, você teve a oportunidade teve uma intersecção, ou seja, tinha outras pessoas falando do mesmo tema que o seu, ou eram os temas diversos e não teve oportunidade? Lá tinha outras pessoas que abordavam também o direito, em especial indígena, como que foi? Imagino que tinha pessoas de vários lugares do mundo, né? Sim, existiam pessoas de mais de 193 países, jovens, de até 29 anos. Que legal. Então foi uma experiência bem grande, porque ali a gente trouxe ideias de outros países e a forma com que eles tratam certos assuntos que se convergem à nossa realidade. E eu encontrei lá uma indígena norte-americana que também estava na Youth Assembly, que é a Assembleia da Juventude, tratando e buscando como ela podia ajudar a comunidade dela. Aí a gente trocou contatos e descobrimos que os problemas que ela enfrenta nos Estados Unidos também é o mesmo que a gente enfrenta aqui. Que legal. Eduardo, eu tenho uma coleção de fotos aqui que eu vou compartilhar, e aí se você quiser ir fazendo comentários, tá? Para quem estiver nos assistindo e tomando conhecimento do que é cada uma delas, e aí nós vamos seguir aqui conversando e conhecendo as fotos. Essa foto aqui... Essa foto é na plenária na Organização das Nações Unidas, onde eu fui indagado sobre o projeto, porque eu fui selecionado e qual era o motivo de eu estar ali, né? E expôs a realidade brasileira dos indígenas. Então foi um momento muito importante levar frente a jovens e frente às pessoas que estavam organizando o International Youth Day, vinculado à Organização das Nações Unidas, a importância dos direitos indígenas e o projeto, como que ele estava sendo aplicado no Brasil. Legal. Eu já participei de eventos internacionais e algo assim que eu acredito que é importante, até uma pergunta. Você falava em português e tinha uma tradução simultânea ou você falava em inglês? Eu vi que
tô percebendo teu pessoal com fone. Como que era? Isso, na verdade era misto. A apresentação do projeto, porque a língua oficial da ONU é inglês e espanhol e árabe e chinês. Tem algumas línguas oficiais da ONU. Certo. Então, nessa ocasião, a gente aplicou o projeto e explicou ele em inglês, né? Que era o modo mais fácil das pessoas ali estarem tendo conhecimento. Eu acho que é dois desafios, né, Eduardo? Você organizar o pensamento e traduzir, né, concomitantemente. Legal, Sem parabéns. dúvida. Mas frente a um evento de tão importância, a gente teve um tempo de mais ou menos 25 dias para a preparação. Sei como é. E uma foto. Essa foto é na terra indígena do Apucaraninha, onde a gente aplica o projeto. O projeto é aplicado nas escolas, a gente usa a escola como base de apoio, diferente como muitos pensam, a terra indígena possui uma certa estrutura, inclusive é muito boa a escola, com internet, tudo, então a gente tem recursos que a gente pode utilizar e aplicar para eles, né? Então, aí eu estava com o pessoal da FUNAI, com os coordenadores da FUNAI de Londrina, que abraçaram o projeto de uma forma muito expressiva. Disseram, olha, nunca a gente teve ninguém, nenhum voluntário desde a história do escritório da FUNAI aqui em Londrina, que nos ajudasse a conduzir esse tema tão importante, que é levar e mostrar quais os direitos das comunidades indígenas. Então, eles me acompanharam, levaram o projeto até Brasília, até as regionais aqui em Guarapuava. Então, a importância da FUNAI para a solidificação do projeto foi muito grande, porque tudo foi de acordo às diretrizes e conforme a lei. Né? Legal. E essa foto são os jovens delegados, porque junto comigo foram selecionados jovens do Brasil para a 24ª sessão da Youth Assembly. E nessa ocasião nós estávamos na missão permanente do Brasil na ONU, que é a missão que cuida o escritório do Brasil na Organização das Nações Unidas. A gente estava junto com o cônsul brasileiro aí, e a gente teve uma reunião com ele, e nessa reunião a gente pôde também tratar dos direitos indígenas a nível internacional, conversando com o representante do Brasil nas Nações Unidas. Isso foi muito importante porque a ONU tem um fórum permanente que trata dos assuntos indígenas. É um fórum que sempre está buscando direitos indígenas. E levar o projeto e essa vertente de educação às comunidades indígenas foi muito importante. Eles ficaram extremamente felizes e eu mais ainda por ter essa oportunidade de apresentar num órgão de cúpula o projeto. Essa foto é 2019? 2019. Legal. Parece que é o mesmo pessoal, não memorizei. Algumas pessoas, né? Isso, são algumas pessoas. Algumas pessoas, essa foto, ela traz um significado muito grande porque são pessoas, foi a primeira vez que a gente se viu, todo mundo aí, e todos têm em comum um projeto social que busca a melhoria, né? Há um espírito de humanidade para tentar acabar com as enfermidades sociais. E foi isso que a gente aprendeu, isso que a gente busca, né? E essas pessoas nos mostram que essa foto mostra que existem várias pessoas com o mesmo pensamento que a gente. É legal isso, quando a gente vai, não sei, quando a gente participa de eventos e às vezes, por exemplo, eu sou da área de exatas, você estudou no São Domingos, eu acho que você saiu do São Domingos em que ano? 2011. Então, eu entrei em 2011, então você estava saindo, eu estava entrando, não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Mas assim, quando você olha para um assunto, e eu em especial o ensino da matemática, e você às vezes algumas pessoas, igual você disse que lá na faculdade, quando você escolheu o seu tema, o direito indígena, as pessoas vinham e faziam aquelas críticas, né? Às vezes são críticas de pessoas que às vezes nem estudaram, né? São pessoas que têm uma leitura com base no que os outros disseram, né? Então, poderia chamar de um pouco de senso comum. Então, eu imagino a sua alegria, Eduardo, estando com essas pessoas e quando você tem um projeto, quando você acredita e tem um carinho especial por um assunto e quando você encontra pessoas que também compartilham desse sonho, eu imagino,
quando você disse no começo nenhuma foto você disse tão especial, né? Então eu vejo que aí tem um sentimento, como dizia Mário Sérgio Cortella, você consegue recordar, o novamente, corda coração, passa pelo coração e isso gera emoção. Deu para perceber isso. Legal. Sim, e falando de primeira mão, professor, nós fizemos uma carta humanitária destinada a La Roche e a Johnson Johnson, e ela foi enviada hoje para a gente buscar recursos para levar para o estado do Amazonas, assinado por todos esses jovens que foram delegados da 24ª EUFASEMBRE. Então, isso é muito importante. E eu fui o jovem que representou o Paraná na assinatura dessa carta. Que legal, Eduardo. Uma alegria. E essa foto é a apresentação da plenária da Câmara de Vereadores no município de Faxinal. Assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu obtive maior conhecimento sobre a Agenda 2030 da ONU, que até 2030 a gente tem que cumprir 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como o Brasil é um dos signatários dessa Agenda 2030, e ele compõe a Organização das Nações Unidas, ele tem por obrigação se adequar às diretrizes e às orientações e às recomendações que a ONU impõe. E eu realmente tinha pouco conhecimento antes de participar dessa Assembleia da Juventude sobre a Agenda 2030. Então, adquiri algum conhecimento e percebi que Faxinal não tratava com muita ênfase essas questões. Foi então que eu fiz uma sugestão e utilizei o plenário da Câmara Municipal para propor uma legislação no município que se adequasse à Agenda 2030 da ONU, criando um comitê para tratar especificamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável frente a todas as políticas públicas desenvolvidas pelo município. E eles colocaram em pauta essa legislação e foi aprovada e sancionada pelo prefeito, e agora todas as ações do município de Faxinal são equilibradas pela Agenda 2030 da ONU. Legal. Só destacando que a gente está falando da cidade de Faxinal, Faxinal é uma cidade do interior, né, do estado do Paraná. Legal, legal mesmo. E fico feliz por estar próximo a Faxinal, né? Como você disse, não sabia que você nasceu em Grandes Rios, que também é uma cidade do interior do Paraná, fica a 30 quilômetros de Faxinal. Então, o Paraná, né, por uma luta, por um desejo do Eduardo, nós estamos sendo lembrados, né, pelo Brasil e pelo mundo também. Eu acho que isso é importante, né? Eduardo. Essa foto num congresso de direitos humanos no Ministério Público do Estado do Paraná, que eu fui convidado pelo Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, que é o procurador de justiça responsável pelos direitos humanos do Ministério Público do Estado do Paraná. Ele me convidou frente a esse projeto para a gente discutir questões importantes sobre os direitos indígenas. E nessas ocasiões tinha indígenas do Amazonas, do Pará, de Roraima. Então, vários estados que buscaram, e a gente conversou e buscamos ideias, pontos em comum, pontos distintos, que a gente pudesse ir adequando ainda mais as questões indígenas. Foi um evento muito importante e defender a bandeira indígena frente aos direitos humanos foi muito gratificante. Eu acho que não devo ter relatado isso em conversas anteriores, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com cursos de pós-graduação no Mato Grosso do Sul e aqui na região do Iguaçu, do Paraná também. Nós tivemos a oportunidade de conhecer vários indígenas, inclusive muitas curiosidades sobre o ensino de matemática. Eu imagino que nesse caminho todo e com o contato que você começou lá com o seu anjo índio, que eu não me lembro, não fixei o nome, fixei o anjo índio. João Copé. João Copé. Eu imagino que a aprendizagem todo dia é uma nova. Eu acho que a forma como eles olham para as coisas, isso também nos faz ter um olhar sobre as coisas, né? E eu acho que o conhecimento é isso mesmo, Eduardo. Aqui, esse quadro, nós vamos trazer como tema, né, que nós já colocamos no início da conversa, mas o objetivo do canal, São 2Js, Eduardo, é permitir às pessoas de conhecer o saber e perceber que, às vezes, o direito, o mundo, ele é melhor com o conhecimento, né?
e que, infelizmente, algumas vezes as pessoas acham que estudar serve para passar de ano, né? Ou ter uma certificação. Então, é muito... E eu percebo isso na sua fala, Eduardo, e esse carinho muito especial que você tem. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigado, professor. Na verdade, a ideia do projeto é justamente isso: empoderar a comunidade jurídica, empoderar a comunidade indígena para que eles possam ser libertos de qualquer espécie de exploração, porque quem tem conhecimento não é passado para trás. E a gente idealiza fazer isso empoderando alguns indígenas, tem muitos professores, médicos, dentro da própria comunidade indígena para que eles mesmos transmitam conhecimento para eles. Legal. Porque atualmente a gente precisa de um não indígena levar esse conhecimento para eles, mas a gente precisa caminhar para que a própria comunidade indígena possua voz e a gente não sinta-se no direito de ir lutar por eles, e sim eles tenham essa autonomia. Que é que o que eu acredito, se eu entendi certo, ver se eu acertei essa questão, Eduardo, que foi o que permitiu a partir de 88, né? 88 deu esse impulso, né? Esse primeiro passo, ó, você não é mais como alguém que precisa ser representado, como o exemplo que você disse de uma criança. Você tem voz, né? Você é você, né? Você não é representado, não precisa ser representado. E é bastante legal quando você diz essa frase, que o conhecimento ele te permite ser, não vou dizer não ser enganado, mas permite ser mais difícil de te enganar, né? De não permitir ter acesso àquilo que é de seu direito. Próxima foto, Eduardo. Acho que é aquela foto, né, que as meninas estão segurando a Constituição. Isso. Estão segurando a Constituição. Foi o primeiro contato da Constituição com elas, então foi muito importante, né? E nesse dia eu tratei sobre exploração sexual de criança e adolescente dentro da comunidade indígena. Foi um tema muito importante, muito relevante. Os professores ficaram extremamente satisfeitos porque é difícil tratar desse tema, né? E exploração sexual ocorre muito infantil, de criança e adolescente, principalmente dentro da comunidade indígena, pelos não indígenas. Essa foto foi a última ação que nós fizemos no ano de 2020. Eu percebi que alguns indígenas estavam em Faxinal e estavam fazendo a venda dos artesanatos e andando pela cidade sem máscara. E eu conversei com eles, fui até a rodoviária onde eles estavam instalados ali e perguntei como que estava. Eles disseram, tá difícil a venda do artesanato. Eu falei, mas por quê? Eu disse a eles que eles estavam sem máscara, né? E o pessoal acaba ficando com medo de comprar, de manipular o artesanato, enfim, já tem um certo preconceito com o indígena, né? E ainda mais com essa agravante do coronavírus. Então, eu prontamente acionei frente à liderança que eu assumi também como diretor no Brasil da IOOPS, que é International Youth Organization for Peace and Sustainability, que é uma organização que desenvolve ações de paz e sustentabilidade. Acionei o município de Faxinal frente a alguns vereadores e eles prontamente destinaram essas luvas e máscaras para serem entregues às comunidades indígenas. E isso impulsionou ainda mais as diretrizes para a contenção do coronavírus, né? Que o pessoal estava se cuidando, mas os indígenas estavam sem proteção alguma. Entendi. Então, eu fui lá e consegui levar essas máscaras e luvas até eles e depois conversei com eles. A venda do artesanato até aumentou, porque eles estavam mais protegidos. Claro, terminamos as fotos. Antes que eu me esqueça, eu já te faço um convite e aí nós vamos conversando. Eu queria que você voltasse um dia aqui, Eduardo, ao canal São Dois Jotas e que você... O tema hoje é falarmos sobre o direito dos indígenas, né? Os direitos, né, dos indígenas. Mas eu queria que você, numa oportunidade não muito distante, Eduardo, que você trouxesse um pouco da aprendizagem que você teve com esse contato com os indígenas. Que eu acho que o Eduardo se divide em dois, né? Antes daquele anjo índio, né? Não sei se eu usei o termo certo, né?
aquele anjo índio, e o Eduardo nesse caminhar todo, né, com eles. Eu acredito que sempre tem um aprendizado. Eu me recordo que uma vez, numa cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, uma indígena, o nome dela era Esther, ela, ao final da aula, eu falei um pouco de uma passagem de filosofia, ao final da aula ela falou, professor, essa é a leitura que nós temos sobre nascimento. Cara, é muito legal, né? Quando a gente se permite, provérbio, não lembro se é chinês, quando a gente troca uma ideia, você passa a ter duas e eu também, né? E antes tínhamos uma só. Eduardo, para encerrar, tá muito legal a nossa conversa, espero que a recíproca seja verdadeira, e eu queria que você falasse para a gente aí num bate-bola, tem uma meta, Eduardo, no coração, nos projetos, como que tá? Tenho algo traçado? Olha, meu desejo como que tá isso aí? Na verdade, o desejo é levar o projeto e ele ser aplicado como política pública a nível nacional. Ano passado, nós já estávamos articulando frente ao Ministério dos Direitos Humanos em Brasília toda essa articulação, né, de levar de transformar o projeto em uma política pública que obrigue os estados ou o Brasil em levar o conhecimento, a letra da lei às comunidades indígenas, preservando, contudo, os usos, costumes e tradições, a fim de eliminar quaisquer diferenças que possam existir entre as comunidades indígenas e os não indígenas. Empoderar as comunidades indígenas para que eles possam lutar pelos seus direitos, oferecendo a instrução sobre a lei seca, sem qualquer ideologia, sem qualquer influência que possa retirar qualquer uso e costume e tradição dele, né? Porque isso é um direito que eles têm de ser preservado. Então, a ideia basicamente é essa, né? A gente está lutando para que isso se solidifique. Eduardo, hoje você está trabalhando, além dos seus projetos, você trabalha no Ministério Público, é isso? Isso, eu sou assessor jurídico no Ministério Público do Estado do Paraná, em um grupo de atuação especial aqui em Curitiba. Você acredita que por você estar transitando aí com pessoas, você consegue apresentar o seu projeto e ele ter mais força? Às vezes algumas pessoas ouvem, outras não. Como que você percebe, saindo lá daquele pessoal, né, da graduação, que olhou pelo que os outros disseram sobre os indígenas e fez os comentários? Esses a gente esquece, né? E olhando agora para essas pessoas que você tem o contato, o convívio no seu dia a dia, como que você faria uma equação daquele público com esse agora? Não sei se eu me fiz ser entendido na pergunta. Sim, sim. Na verdade, tudo isso é uma construção, né? Foi essencial esse contato com eles para que hoje a gente pudesse estar em frente a debates mais importantes, vamos dizer. Sem a posição deles lá atrás, o entendimento e a minha própria falta de conhecimento sobre aquele tema, hoje reflete na importância de grandes debates que a gente tem tratado, né, tanto a nível nacional como internacional. Então, eu acho que tudo isso é uma construção. E o mais importante é sempre estar se reportando às comunidades, se reportando aí na comunidade, a estar dentro da comunidade, para que a gente possa refletir de uma forma transparente, né? Ter uma política pública e um projeto transparente e eficaz. Sem esse feedback, sem esse vai e vem, vamos dizer, sempre se reportando ao passo anterior, eu acho que, em se tratando de direitos indígenas e se tratando na atual conjuntura social, é impossível a gente conseguir dar passos à frente. Eu concordo e falo que é bastante legal esse ponto que você colocou, Eduardo, é importante estar lá, né? Porque eu acho que estando, isso some muito na construção de todo um conhecimento, de toda uma luta que você tem em travar. Eduardo, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Eduardo, tá? Eduardo Augusto Manso. E quem quiser
dar continuidade, né, de repente firmar uma parceria, caminhar junto aí nesse projeto, eu acho que sempre é bem-vindo, né, Eduardo? Sem Então, dúvida. pode ficar à vontade. O projeto ele está inclusive aberto, né, para receber voluntários, porque é um projeto voluntário que a gente vai até as comunidades indígenas e precisamos de inclusive voluntários, pessoal do direito, professores, psicólogos, antropólogos, pessoas que entendem e principalmente tenham sensibilidade sobre a causa indígena. Legal. Eduardo, algumas considerações? Algumas considerações, fique à vontade. Na verdade, eu queria agradecer a essa oportunidade que eu acho que o mais importante, eu tenho isso junto comigo, é quando a gente possui um conhecimento digno e justo que a gente compartilhe ele. Eu acho que o professor tem feito isso de uma forma muito brilhante, que é através do canal alcançar mais mentes, né? E espero que o projeto tenha, nossa conversa aqui tenha plantado ou feito nascer novas ideias em jovens, em pessoas que estão querendo mudar o mundo. E realmente essa frase mudar o mundo, ela não é utópica, porque a gente está aqui falando dela. E eu acho importante o seguinte, a gente voltar os olhos aos invisíveis, porque os visíveis são facilmente identificados por todos. Agora, você ter uma luta travada por pessoas que possuem direitos negados, isso é importante. O mais importante é você olhar para quem não é visto, né? Que a gente não consegue enxergar. Então, a gente precisa criar esse senso de humanidade, senso de solidariedade, né? E repassar isso para pessoas frente a quaisquer profissões que estivermos ingressados, né? Não necessariamente no direito, mas numa engenharia, numa odontologia. Então, a gente precisa de profissionais que estejam voltados a questões humanitárias. É isso que o mundo precisa hoje, porque estão se formando massas de pessoas. Mas antes de pessoas que possuem profissões, a gente é ser humano, né? Eu acho que um dos juramentos que a gente faz é levar realmente a nossa profissão como transformação, né? Como ser agentes de transformação social. E isso a gente tem feito, né? O professor tem feito, e isso que é importante. A ideia é ser agente de transformação social. E não precisa alcançar altos voos. A gente modificando a condição social de uma família, de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro, de um estado, de um município. Isso que é importante. O importante é a gente estar atuando para a transformação desse meio tão nebuloso que a gente está hoje. Eduardo, é legal, cara, ouvir isso. Eu sou professor de matemática, ensino fundamental na graduação, e eu tenho insistido muito, sempre mais ao final do ano, naqueles momentos de despedida do terceirão ou na graduação, na colação de grau. E eu tenho insistido muito na ideia, até trouxe isso num vídeo aqui do canal São Dois Jotas, quando a gente apresenta o nosso projeto, que é importante, às vezes você pensa assim, eu vou fazer medicina veterinária, mas eu não vou cuidar de pessoas. E na verdade, conforme a gente vai conhecendo o saber, nós vamos sempre percebendo com o tempo, né? Vamos nos permitindo perceber que tudo que fazemos é para o nosso próximo. E indo mais além e ficando mais bonito ainda, o nosso semelhante, né? Então isso é muito legal. E é legal ouvir isso de você, Eduardo, e que Deus abençoe aí a sua caminhada, tá? Amém. E vamos ter uma oportunidade aqui de conversar a aprendizagem que você teve aí com esses contatos com os indígenas. Muito obrigado, professor. Para mim foi um prazer estar junto de vocês e eu estou sempre à disposição. Deus abençoe, um abraço a todos e o que eu deixo de encerramento é compartilhem boas práticas com o mundo. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Um abraço. Tchau.